Seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Doutora Lu Me Convida. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está super em alta, os análogos de GLP-1, mas nesse caso vai ser sobre os efeitos dele na pele, no corpo e nos cabelos. Para as minhas convidadas de hoje são a doutora Érica Trindade e a doutora Daiana Ascensão. Sejam muito bem-vindas ao podcast, tá? Vai ser um prazer conversar um pouco mais sobre esses efeitos colaterais. E eu quero que vocês se apresentem um pouco, contem um pouco da trajetória, dentro da dermato, dentro da parte estética. Como é que vocês, quando se conheceram, desde quando trabalham juntas? Isso é muito tempo. Conheci há muito tempo. Primeiro, a gente queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da nossa vida, do nosso dia a dia, né, que é importante. E a dermatologia, para mim, veio com uns anos, né? Eu estou há muito tempo na área da saúde. A medicina foi a minha segunda graduação. Então, eu venho já atuando também na área estética antes de entrar na medicina. E a medicina eu entrei realmente para atuar na dermatologia. Então, hoje eu sou dermato, fiz medicina integrativa também, então eu atuo na medicina integrativa. E hoje a gente trabalha muito com emagrecimento, bem-estar, cuida da pele, cuida do cabelo. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a doutora Érica Trindade, eu já sou um pouquinho mais velha, né? Eu já estou formada há 21 anos, sou pós-graduada em medicina estética e em dermatologia também. Atuei muito tempo tratando pacientes HIV positivos, só na dermatologia. E hoje fico no ramo da dermatologia, tratando pacientes com psoríase e doenças imunomediadas e estética, né? Fazendo emagrecimento, restabelecendo a saúde, porque, na verdade, para a gente, como a dermato trata do maior órgão do corpo humano, segmentar o paciente fica ruim. Então, a gente trata o paciente como um todo. E hoje, nessa vivência, na verdade, no nosso dia a dia do consultório, nós conseguimos ver que assim, a gente precisa ser mais do que dermato, mais do que clínico, a gente tem que ser tudo. Com certeza. Né? Então, assim, e tratar o paciente que a gente, na verdade, é a demanda do mercado, né? E assim, a gente foi seguindo uma métrica que os nossos próprios pacientes, os antigos, começaram a pedir. Então, a gente está nesse meio aí já há 21 anos, né? Já gosto bastante. Medicina, para mim, é um sacerdócio, eu amo ser médica. Acho que se eu não fosse, eu não seria mais nada nesse mundo. Mas você fez uma pergunta no início, desde quando eu conheço a Dai, né? A vida inteira. Nós somos amigas de infância, na verdade. Que legal. Igual a Regina quando tá aqui, que é o trio, né? A Regina formou comigo. Então, conheço a Regina há 25 anos. Eu brinco que eu conheço ela há mais tempo que o marido dela. Eu segui um caminho um pouquinho diferente, né? Primeiro fui fazer enfermagem, depois fiz a medicina e a Érica me acolheu na dermatologia. Então, venho acompanhando ela toda a minha trajetória da faculdade e estamos juntas. Juntas sempre. E juntas o dia inteiro, a semana inteira. Exatamente. Né? Inclusive fora do país, que eu já sou médica em Portugal há 10 anos. E agora a gente está montando um projeto lá. Ainda não está totalmente restabelecido, mas nós estamos indo lá para poder montar um serviço bem legal. Levar... Está levando um né? pouquinho da dermatologia brasileira. da estética, verdade, né? Brasileira para Portugal. Agora eu estou até fazendo uma pós lá em fuso horário português, que é uma loucura. Mas, assim, para a gente poder ficar lá bem tranquila, a gente vai lá uma vez por mês, é bem legal. A gente está curtindo. Alcançar novos horizontes também, né? E ter a visão lá de fora, como funciona, que é diferente daqui. Eles têm uma abordagem bem diferente, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente está um pouco mais à frente de algumas coisas. A gente tem acesso a mais coisas, né? E a gente está tentando entender um pouquinho também um outro país. Eu tive 2 experiências recentes, assim, fora, em congressos. E em um deles, eu percebi o quanto a gente está avançado, né? O quanto as nossas técnicas são avançadas, refinadas. No outro, eu fui no primeiro congresso de tricologia no Chile, mas eu acabei indo porque os nomes que eles convidaram, né? O Dr. Sérgio, que é da Espanha, tinha uma médica da Bélgica, tinha a doutora Isabela Dosch, que é aqui do Brasil, que é da USP, que é maravilhosa. Então, realmente, eles estavam levando e o conhecimento, um nível de conhecimento muito bom. E aí eu percebo quanto a gente, no Brasil... Eu sei que a gente tem essa coisa, a síndrome do vira-lata, né? Que às vezes critica muito o Brasil, mas quando a gente pensa em
principalmente em dermatologia estética, a medicina estética como um todo, cirurgia plástica, o Brasil é precursor em muitas coisas e está muito avançado Eu acho que o também. nosso assessment é muito diferente do deles, né? É porque a brasileira, na verdade, a sul-americana, né? Como ela tem mais contato com esses procedimentos, ela fica mais exigente. Então, nossa busca pela perfeição, ela é aprimorada e ela, na verdade, ela é mais rebuscada por conta da nossa demanda, né? Porque cobram muito da gente. E a estética cresceu muito, né, no Brasil. Então, realmente é uma demanda muito grande, muitos profissionais fazendo a mesma coisa. Então, cada dia mais a gente tem que procurar o diferencial, né? A forma de trabalhar mais adequada, mais assertiva. E eu acho que é assim que a gente vai conquistando os nossos pacientes. E lá fora é diferente, porque não tem essa demanda toda, né? Então, acho que a busca é diferente. A brasileira é muito vaidosa, né? Não, a demanda é porque eu vou muito. Na verdade, eu sou portuguesa, ainda tenho em casa lá, eu vou muito. Na verdade, eu acho que a busca tem aumentado com o tempo, mas a cobrança que elas têm com o resultado é diferente da nossa. E como a gente tem uma entrega maior, a paciente já fala, nossa, com elas é diferente. Entendeu? Então, assim, as pacientes vêm de fora. Eu tenho muitos pacientes que vêm de fora de propósito para ser atendido. Então, assim, isso me deixa envaidecida, né? Porque uma amiga fez, a outra já fez, a outra já vai fazer. E aí a gente foi buscando. Na verdade, como é que eu vou te falar? A adequação, né, do paciente ao seu jeito de agir deixa ele mais exigente também. Isso é bom e ruim, né? O pessoal de lá deve ficar meio preocupado, porque... Porque a gente é muito acolhedor, né? Verdade. O brasileiro é muito acolhedor, carinhoso, é diferente. Eu tenho muito paciente que mora em Portugal, que mora nos Estados Unidos, que fala, não, eu gosto de vir aqui, porque é diferente, né? É diferente. Nós somos diferentes, né? É o calor brasileiro, né? O Verdade. acolhimento. E agora entrando um pouco no nosso assunto, né? Vocês podiam resumir rapidamente, assim, o que são os agonistas de GLP-1, né? Bem rapidinho, só para quem está assistindo entender um pouquinho porque a gente está falando desse tema. Sim. Então, a gente tem alguns, né, no mercado e tá para vir outras medicações novas que ainda não estão liberadas aqui no Brasil, estão em estudo. Os peptídeos são peptídeos, né, que são medicações que eles facilitam nesse processo de emagrecimento. Na verdade, eles foram lançados para tratar diabetes e hoje são aprovados também para obesidade. E aí eles estão facilitando, né, esse processo de emagrecimento. Né? Claro, com a sua indicação, cada paciente tem a sua abordagem. Então, nós começamos a usar, né, essas medicações no nosso dia a dia justamente para ajudar os nossos pacientes. Porque eu gosto muito de corporal. Eu gosto, tanto que a gente conversava muito sobre isso, né? E às vezes eu não conseguia ver resultado, porque não depende só da estética, né? Depende do dia a dia, depende de uma boa nutrição. Então, hoje a gente tem uma equipe que trabalha voltada para isso, que é uma nutricionista, nós como dermato e medicina integrativa. Então, eu tenho estudado muito sobre emagrecimento, bem-estar, qualidade de vida. E a gente tem conseguido manejar esses pacientes de uma forma que eles estão emagrecendo de forma saudável, né, consciente e sendo acompanhado não só pelo emagrecimento, mas também pela melhora e qualidade da pele. Então, está sendo bem gratificante. Eles relatam realmente que estão... Cada paciente tem o seu momento, né? A gente atua de formas diferentes e sempre individualizando o atendimento. E está sendo muito legal a experiência. Não, eu lembro que era uma coisa que a gente sempre conversava, né? Sobre esse seu foco, né? De trabalhar com corporal. Eu lembro que eu comentava assim, para você é maravilhoso, né? E ter esse conhecimento dentro da integrativa, essa parte do emagrecimento, porque realmente só a parte estética não vai resolver. Sim. Precisa de realmente ver o paciente como um todo, né? Não, porque o que a gente reparava, alguns pacientes que iam na consulta só de dermato, e eu falei assim, não, porque eu estou emagrecendo, estou perdendo muito peso, estou ficando assim, só que eles faziam de forma desordenada, né? E a gente começou a ver, porque, na verdade, os análogos, eles, na verdade, atuam simulando um hormônio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque diminuir a insulina circulante, diminuir açúcar, aí a paciente faz hipoglicemia, a paciente perde massa magra. É todo um conjunto
de coisas que o paciente, às vezes, não faz ideia, não tem ideia de que isso está acontecendo com ele. Aí reclamando, mas a pele tá seca, parece que eu derreti. Realmente, você derreteu, você perdeu o coxinho de gordura. Aí explicar para o paciente que não é só emagrecer, que não é só ele perder peso, que às vezes ele pesava, perdia 5 quilos, mas ele perdia 3 de gordura, de músculo. De músculo, né? De massa magra. E aí não adiantava muito, né? Porque você está perdendo saúde também. O paciente ficava, nossa, doutora, emagreceu meu cabelo. Né? É muito mais. Essas medicações de emagrecimento são um avanço, claro. Eu acho que, como eu falei, eu amo a medicina. Eu acho que cada avanço, cada medicamento novo, para a gente é uma vitória. Não só por emagrecimento, por estética, mas por saúde. Porque assim, a minha mãe parou de tomar insulina. Então, assim, para ela era um tormento, ela ficava triste de verdade. Porque ela nunca tomei isso, agora eu estou tomando. Mãe, você nunca teve 78 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente... É uma vitória. Resumindo, essas medicações são uma vitória, não só para a estética, mas como a saúde também, porque eu acho importante a gente abordar isso. E o paciente, ele quer ficar bonito, tem que ficar saudável. Né? Porque não adianta ficar bonita a qualquer custo. E tem que ter uma responsabilidade, né? Porque hoje a grande maioria das pessoas fazem por conta própria e aí acontece todas essas alterações. Queda de cabelo, a face derretida, indisposição, não consegue fazer o serviço do dia a dia. Então, sendo acompanhado com um especialista ou com alguém que está voltado para essa área, é diferente. E quando a gente pensa no paciente com obesidade, né? Ele é um paciente que tem uma doença. Sim. Durante muito tempo, trataram a obesidade assim, porque não tem vergonha na cara, porque come demais porque quer, mas a obesidade é multifatorial, ela tem causas que não são apenas a comida excessiva, né? Tem uma questão hormonal. Não, eu sou ex-obesa. Eu já pesei 120 quilos, mas eu sou bariátrica já tem 13 anos, né? Eu não vou ter que engordar. Na verdade, na pandemia, eu ganhei 10 quilos, né? Mas, assim, depois da bariátrica, eu tive 2 filhos. Tem a Sofia de 11 e a Joca de 7. Mas, assim, me manter magra é um exercício diário. As pessoas pensam assim, ela fez bariátrica, é fácil. Gente, não é fácil para ninguém. Foi o que eu falo, se fosse fácil, não tinha obeso. Não é fácil. Então, eu não gosto que você fale assim, ela não tem vergonha na cara. Se ela fizer a medicação porque ela é fraca. Não, gente, tu tem que ser muito forte para tu se tratar. Pra você poder sair da inércia. A mudança, ela dói. Eu falo por mim própria. Lógico que eu tenho uma vida antes da bariátrica, mas depois da bariátrica. Eu já era médica, trabalhava com dermatologia. Eu falo que a minha vida mudou drasticamente, assim. Muito. Para melhor, é claro, né? É lógico que você tem deficiência vitamínica, mas todo mundo tem. Você tem obeso, tem deficiência vitamínica. Então, assim, esse folclore que foi colocado na cabeça das pessoas, esse empecilho para as pessoas buscarem um novo, um moderno, que faz bem para elas, isso tem que parar de existir. As pessoas têm que ter coragem mesmo. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ter minha melhor versão, né? Eu tenho que olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo. Não tem... Gente, se a pessoa falasse para mim, você pode estar confortável no corpo acima do peso, ou obeso, enfim, né? Sem polemizar, lógico. Mas, assim, não está 100% saudável, né, gente? Porque não é uma doença. É uma doença. Eu falo por mim. Então, assim, minha mãe é diabética, minha chance de diabética era muito grande. Eu já era obesa, já tinha uma resistência insulínica, sabe? Eu já tinha acabado de fazer medicina. Eu falei, gente, eu tenho que mudar. Isso foi há 13 anos atrás, né? Quando eu fiz bariátrica, ainda se ficava no CTI. Então, assim, hoje em dia é outra visão, né? E com essas medicações, gente, o número de bariátricas diminuiu drasticamente. Uma das coisas... Eu fui aluna de nutrologia, fiz na Abram mesmo, na sociedade, que dá o título de nutrólogo no país, né? E aí o presidente da sociedade, ele fala uma coisa, que eu fui aluna dele, que é muito fácil você pensar a ele. Hipertensão é doença crônica? É. Tem remédio? Tem. Diabetes é doença crônica? É. Tem remédio? Tem. Por que você considera obesidade doença crônica? Por que não pode ter remédio? Sim, gente. Era a única doença crônica que a gente pulava, né? Tipo, medidas de estilo de vida, cirurgia. Não tinha um meio termo de remédios realmente que tivessem uma ação efetiva. Então, que bom que hoje tem.
Mas a gente sabe que tem que ser bem acompanhado, Como todos, né, tem gente? os efeitos Como colaterais, como qualquer... Hipertenso não pode chegar, vou tomar um captoprilzinho em 2 minutinhos. pode. Não dá, né? Porque uma hora vai Dia dar um sim, dia problema. não dá. E acontece direto. E entrando no assunto pele, né? Quais são os efeitos que vocês percebem na pele de quem está fazendo uso, né? Dos agonistas de GLP-1, que o pessoal chama popularmente como canetas emagrecedoras, mas é muito mais do que isso. Sim. O que vocês veem normalmente na pele mesmo? O que acontece? Como tem uma redução de peso intensa, né? A gente observa que ocorre realmente uma perda de gordura, onde a pele fica mais frouxa, né? Não dá tempo do seu organismo estruturar essa pele novamente, até mesmo porque você não tem nutrientes necessários para isso. Então, você começa a observar um paciente que ele fica magro, mas ele fica consumido, né? Ele perde a sustentação, ele perde gordura do corpo, do rosto. E aí, a gente entrou nesse processo para ajudar esse paciente também. Né? Então, a gente acaba pegando o paciente de uma forma bem completa. A gente estrutura ele, mantém ele, né, num peso adequado e vai acompanhando ele com relação, gerenciando essa pele, gerenciando essa estrutura facial, esse corpo. Era antes, assim, quando nós não acompanhávamos os pacientes em geral, foram alguns pacientes procurar a gente, a principal queixa de cara, assim, na sua área é queda de cabelo. Porque o que assusta muito a mulher, porque tem 2 tipos de mulheres, né? Tem a mulher que ela tá muito preocupada em se ela tem ruga, tem muita mulher que está preocupada se ela tem cabelo. Na verdade, 90% das minhas consultas eu atendi a paciente toda. Isso antigamente, que agora já acostumaram. Porque antes também tem uma mudança no estilo de vida das pessoas. As pessoas só iam falar comigo do cabelo no final. Era assim, eu examinava, eu tratava, depois, doutora, eu tenho mais uma queixa, meu cabelo está caindo. Agora mudou essa queixa, né? Doutora, eu vim porque meu cabelo está caindo muito. Mas está caindo porque por causa de baixo de nutriente. Aí o que mudou também, né? Hoje no mercado nós temos inúmeros nutricêuticos orais para queda de cabelo, quando não se tinha muito, né? Então, assim, mas foi também muito depois da pandemia, que na pandemia começou a se notar muito que a ingesta de vitamina C com zinco quelado diminuiu muito a queda de cabelo das pessoas. Aí fica aquele porém, né? Será que foi só aumento da ingesta desses 2 alimentos? Ou se a mudança de vida, diminuição do estresse por não estar no trânsito, a alimentação regrada em casa durante o dia, você ficar mais próximo às coisas que fazem bem, melhorou isso tudo ou foi só essa ingesta? Então, começou a se ter várias medicações orais para a gente poder fazer. Então, com as canetinhas emagrecedoras, a queixa principal, quando a gente não fazia, era essa. Era flacidez, muita flacidez abdominal e facial, porque ele consome mesmo a gordura e, assim, você fica com a pele frouxa ali em cima do músculo, o rosto derretido, que é a queixa mais de mulher, porque é engraçado, o homem e começa a falar que ele não tem mais o rosto marcado. Porque ele perde, ele derreteu aqui, a curta mandibular ele perdeu. Então, assim, porque difere muito de queixa para queixa, mas é basicamente isso, né? Sim. A A gente também não trata só paciente que está em emagrecimento, a gente trata atleta também. Então, a gente acaba vendo essa questão da redução de gordura, né? O paciente atleta, ele treina muito, então ele fica muito sequinho. Então, não tem também uma gordura ali para sustentar. E a gente consegue estruturar aquele paciente de uma forma que ele fique bem, né? Um corpo de atleta com um rosto que acompanhe. É verdade, porque hoje, agora, o número de pacientes masculinos aumentou bastante, né? Sim. A gente atende bastante homem agora. Mas é estranho, porque desde o começo, assim, no começo da minha história, agora é a época que eu mais atendo homem. Eu também tive essa mudança de padrão no consultório. Comecei atendendo, acho que 90% era público feminino. E vou dizer que nos últimos anos, talvez da pandemia para cá, a gente tenha começado a se preocupar mais também com a parte estética. E aí você começa a ter mais um aumento de homens, né? Que começam a olhar Eu tive um paciente que ele falou que ele Sim. começou a cuidar do rosto porque ele estava trabalhando de casa e era no computador. E quando ele se viu no vídeo, ele falou, nossa senhora, doutora, eu preciso melhorar porque não tá bom. Né? Porque antigamente... Porque a gente... Verdade, o homem que trabalha fora, ele se arruma, passa perfume, vai trabalhar. Ele não ficava se vendo o dia inteiro.
numa tela, né? A gente que tem mania de fazer sobrancelha, pinta o cabelo, não sei o quê, tem todo esse trâmite para sair de casa. Eu vejo meu marido toma banho, nem pentei cabelo nosso, que o nosso não tem. Sim. Raspadinho, nosso marido não penteia cabelo. Não tem. Mas eles passam um filtro solar e vão embora. E a gente? Várias camadas, né? É antidade, filtro solar, várias camadas. Mas, assim, os homens estão se cuidando cada vez mais. A gente trata muito empresário, muito atleta, os pacientes do emagrecimento. Então, eles estão bem preocupados, não só as mulheres, né? Hoje Com tem uma esse procura cuidado. maior. Eu acho que essa questão, realmente, que a gente você falou da câmera, né? De ter que fazer live, de ter que Sim. ficar se olhando mais tempo no celular, videochamada, videoconferência. Aí ele começou a falar, doutor, eu preciso fazer alguma coisa, mas que a câmera fica de baixo. Aí deixou a pessoa arrasada. Eu tenho pacientes influencers, assim, que é meu amigo até. Aí esse dia eu tava até rindo que o Botox saiu e me ligou desesperado, doutor, me socorre. Porque isso era coisa que só as mulheres faziam. Botox acabou e, nossa senhora, e agora? Né? Agora não, agora os homens me ligam pedindo socorro, meu Botox acabou. A coisa tá mudando, né, gente? Mudando. Pra bem, graças a Deus. O comportamento Deus. está mudando. Tá. E intervenção naquela Ozempic Face que vocês costumam fazer para melhorar, né? Esse aspecto do emagrecimento facial, do uso dos agonistas. Sim. É um termo, né, que hoje está sendo muito utilizado, o Ozempic Face, porque realmente é essa face derretida após o emagrecimento. A gente utiliza, assim, faz várias abordagens, né? Claro que depende muito do paciente, essa abordagem sempre é individual, né? Alguns perdem mais facial, né? A gordura facial. Às vezes, paciente um pouco mais velho, que já tem uma flacidez importante, já começa um processo de emagrecimento, e aí a gente precisa entrar com uma abordagem maior, né? Mas, geralmente, o que seria, né? É a redução realmente de malar medial, de têmporas, de contorno de mandíbula, e aí a gente vai fazendo essa abordagem, esse assessment, junto com o paciente, né? E esse processo pode ser independente do período. A gente gosta muito que seja no início do tratamento, mas nem sempre todo mundo consegue esse processo de início. Mas a gente vai alinhando e projetando e esse tempo, um time, para que isso vá acontecendo durante o processo de emagrecimento. A gente vai organizando, porque assim, ele não consegue ver essa Ozempic Face, né? Nossos pacientes vão falar assim, nossa, emagreceu mesmo. Mas você nem parece que emagreceu. Não vai parecer, né? Porque ele está tratando. Porque, na verdade, isso eu acho que essa Ozempic Face acontecia mais no começo. Quando as pessoas iam emagrecendo. Ou quem não tem acompanhamento. Quem não tem acompanhamento. Então, você acaba... Sim. Porque, realmente, fica com uma face de cansaço, né? Às vezes, até de doente. Porque, realmente, se você não acompanha, você... se torna uma pessoa sem nutrientes, né? Cansada, O paciente não dorme, fica, né? Então, ele fica cansado. Realmente... E tem algum procedimento específico que vocês costumem fazer nesse período? Assim, eles fazem esse acompanhamento todo, essa abordagem completa, mas usam bioestimulador? Sim. No começo, quando eu começo o emagrecimento, o paciente já fala com a gente que não quer parecer que está emagrecendo, no começo sempre aborda com bioestimulador. E se tiver já alguma perda, a gente coloca um preenchimento, ou então produtos híbridos, né? Que tem bioestimulador com preenchimento. Basicamente é isso. Porque, assim, é estranho a gente falar sobre isso, porque 80% dos nossos pacientes vão fazendo, né? A gente não tem aquela abordagem, tipo assim, nossa, ele emagreceu muito, vamos resolver agora. A nossa primeira escolha para o tratamento sempre é bioestimulador. Sempre. A não ser que seja um paciente mais idoso, né? Que a gente sabe que não vai ter uma produção adequada de colágeno. Se a gente utilizar um bioestimulador, a gente opta por preenchimento. Mas sempre é um bioestimulador. Ou um bioestimulador com preenchimento, sempre. ou inicialmente um bioestimulador. Essa é a nossa primeira escolha, que é um bioestimulador, e as pessoas gostam muito de uma toxina, né? Para poder melhorar aí as ruguinhas dinâmicas. Não, e como vocês estão fazendo o acompanhamento completo, não dá tempo, né, de perceber. Eu até falo para meus pacientes, me avisem antes que vão começar. Sim. Porque isso não acontece. Começa a tratar e aí liga, meu cabelo tá caindo.
Não é, isso acontece. Mas também tem, na verdade, na medicina nada 880. Essa é a maravilha da medicina. Eu acho que isso é lindo por isso, né? Então, foi o que ela falou, o paciente idoso não produz tanto colágeno tipo 2, que é um cora melhor, então a gente tem que optar por preenchimentos. Mas foi o que eu falei, hoje a gente tem no mercado inúmeros produtos que a gente pode usar, nosso leque de opções para o paciente, ela é linda, e a gente consegue adequar cada uma para cada paciente, para cada tipo, estilo de vida, até bolso mesmo, porque a gente sabe que é importante que nada em estética é barato. Do shampoo pro cabelo, o creme do rosto, não tem nada barato. Não tem. Não existe. Mas também a tecnologia para fazer aquilo é cara beça, né? E as pessoas não conseguem entender muito. Igual que eu falo assim, nossa, mas esse produto é caro. Ele é caro, mas a tecnologia dele, ela é nova, né? Ele vai ficar com você 2 anos. Inúmeros pacientes nossos, inúmeros, tem fotos de 3 anos atrás. A gente tira de hoje. Ela está sempre melhor do que há 3 anos atrás. Ela envelheceu 3 anos. Essa é a beleza, né? De você escolher o produto certo para o paciente certo. É o que eu falo, porque na Europa é diferente. Porque, assim, os produtos, alguns produtos aqui não tem aqui, tem lá, mas a geologia é diferente, né? A riologia, na verdade, é diferente. E a gente, como é que eu vou explicar? Como eles abordam essa utilização é diferente da nossa. Aí tá a diferença na entrega dos resultados, né? A gente, na verdade, trabalha com tudo, né? A gente trabalha com tecnologias. A gente né? usa laser. Ultrassom microfocado, laser para superfície facial, para melhorar glow, poros. E a gente trabalha com os injetáveis. Então, assim, depende muito do paciente. Tem paciente que tem medo de agulha. Então, a gente acaba utilizando a tecnologia, muitas das vezes, né? A gente sabe que hoje tem tecnologia que também é dolorosa, né? Então, depende. A gente conversa com o paciente, alinha. A gente gosta de associar sempre tecnologia com injetável no nosso dia a dia. Mas a gente sempre tem que conversar com o paciente. A gente tem que entender esse paciente e aí a gente direciona realmente o melhor tratamento para ele. E aí, a manutenção, geralmente, a gente diz que é anual. Se não for um paciente de emagrecimento importante naquele ano, que no ano seguinte, a gente vai utilizar muito menos material, é só mesmo para ver como tá, ver o que precisa alinhar, estruturar, e a gente mantém esse paciente bonito sempre. Eu gosto muito do termo gerenciamento do envelhecimento, né? Eu acho que é o termo mais adequado para pensar nesse processo do paciente. Que você falou que o paciente está 3 anos depois, parece mais jovem, mais descansado do que agora. Porque essa semana mesmo veio uma paciente, ela precisava fazer algumas coisas, que ela perdeu muito peso. E às vezes tem paciente que não entende, né? Ah, mas eu já usei um monte de coisa, não melhorei. Mas aí quando a gente mostra a foto, aí ela, não, realmente, eu mudei. E só que ela está num outro processo, ela agora está emagrecendo, então às vezes a gente tem que também mostrar para o paciente que ele não... Como ele se vê todos os dias, ele não acha que ele melhorou, né? A qualidade da pele, a estrutura do rosto, e a gente tem que mostrar que não, você teve uma ótima melhora nesse processo, só que você está num outro caminho agora de emagrecimento, então a gente vai ter que estruturar um pouco mais. Aí ele entende. Não, e dependendo do que faça também, tem a questão de resposta imediata. Sim. Ou resposta de médio e longo prazo, né? Sim. Não, aí tem que ser alinhado, né, com o paciente. Tem que ser alinhado sempre. Porque já tem paciente que a gente conhece, né? A gente tem que entender o paciente também. Tem paciente que chega e é imediatista, ele quer o resultado naquele momento. Então, a gente tem que mesclar a técnica, né? Que ele saia com o resultado, né? Mas que aquilo vai melhorando, a gente alinha e fala, ó, isso vai melhorar, daqui a 3 meses vai estar mais bonita a sua pele. Mas tem aquele paciente que a gente consegue fazer por etapa. Não, vamos primeiro melhorar a qualidade da pele, depois a gente estrutura. Às vezes a gente usa menos produto, né? E depende. A gente tem que realmente individualizar. Pacientes são individuais, né? São. É biologia, não é ciência exata. Não é, gente. É escutar, é saber escutar. É muito difícil você realmente ser assertivo de início, porque eu converso muito com o paciente e falo, a gente precisa entender a sua pele, como sua pele vai reagir. Né? A gente vai utilizar o que eu espero que ela responda, mas eu preciso de um tempo para entender se ela vai responder como eu gostaria. E aí a gente alinha e conversa, o paciente acaba entendendo. Porque a gente, na verdade, nós temos uma visão não só integrativa, mas slow aging, né?
Paciente envelhecer, porque assim, eu particularmente, a maioria dos meus pacientes, quando não é assim, acho que nem voltam muito. Mas meus pacientes, eu gosto daquela beleza natural, de eu repor aquilo que ele perdeu. Eu não colocar aquilo que ele quer ter. É uma linha muito tênue, né? Nisso. Então, assim, é mais ou menos o nosso jeito de tratar. Então, a nossa paciente fica bonita com a idade dela. Pele tratada, sem ruga profunda, bonita. Mas não over, né? Não exageradamente bonita. Porque a beleza está no olho de quem vê, né? Bonito para você, era bonito para mim, e a gente vai alinhando aquilo ali num caminho. Mas sempre o que o paciente espera, né? Alinhando expectativas com ele. Porque nem sempre aquilo que ele quer é possível. Então, tem que ser tudo, né? Quando você pega uma paciente já com uma doença, né, imunomediada, você sabe que ela está caindo o cabelo, você não consegue botar cabelo ali, né? A gente pensa, a gente pensa de cabelo. Tem paciente que tem muito... Na verdade, o nosso cabelo, na época embrionária, Deus já sabe quantos cabelos a gente vai nascer, né? Quantos vai ter durante a vida. Eu fico brincando com as pacientes que tratamento de cabelo é maratona, né? Não é corrida. Não é corrida. Então, assim, o paciente já nasce com aquilo que a gente briga na medicina quanto a tinta do cabelo, a chapinha, o que usam, que eu já nem sei mais quanto que usam. Se alisou, se não alisou. E agora com emagrecimento. Tua luta tá grande. Sua luta tá imensa. Mas dá certo. Não, e hoje a gente tem muita doença por cima cicatricial de couro cabeludo, doença autoimune. Então, quando você vai juntando tudo, às vezes o paciente fala assim, eu vou conseguir aquele cabelo de quando eu tinha 15 anos? Não. Eu ia falar assim, prometer isso não dá. Falei, em relação ao que você está hoje, tem chances de melhora? Sim. Né? Não sendo uma cicatricial, sendo uma doença... Se não uma queda de cabelo por qualquer uma dessas causas, ou a própria androgenética, tem como melhorar? Tem. É claro que vai exigir dedicação, tempo. E disciplina. Disciplina. É o que eu falo sempre, disciplina é o seu aliado. Mas para emagrecimento, para manutenção de pele, para cabelo, é disciplina. Porque hoje eu falei, medicina, eu sou muito... Eu amo as medicações novas, né? Eu gosto de ler sobre... Então, a gente faz muito congresso de dermato, inibidores de Ajac para essas doenças. Assim, eu amo. Eu sou fanática, né, gente? Não é meu dia a dia, eu não trato muito os pacientes. Eu trato mais psoríase, mas, assim, eu sou apaixonada. Né? Eu acho que é uma vitória, não é? Para o paciente que sofreu. Eu vejo, quando eu comecei lá há 21 anos atrás, o paciente com psoríase, ele tinha melhora na qualidade de vida. Hoje, meu paciente tem uma nova vida. Né? Isso dá até vontade de chorar. Isso para mim, uma vitória, né, estrondosa. Que tinha paciente que ele esperava, né? Passar o cremezinho, pegar sol, aí fazer a medicação. Só um pouquinho e depois voltava. Mas ele tinha todos, que não é o caso, mas tinha todas os efeitos colaterais que eles sofriam muito. Então, assim, hoje é um sonho, gente. Não, eu tenho até o caso de uma paciente que me fez chorar semana passada, de emoção. É uma criança com Mariata Universal. E aí eu digo que ela, para mim, foi um grande desafio do ponto de vista emocional, porque acho que não tem como você não se envolver. Eu acabei me envolvendo com a história, com a família, né? Totalmente emocionalmente envolvida no caso. E realmente sentar para estudar inibidores da JAK, pesquisar o que tem de novo, o que dá para fazer. E aí a mãe mandou foto, que já tem assim o primeiro tufinho. Isso não é lindo? É lindo. É lindo demais. Chorei, me emocionei. Sim, porque realmente, quando a gente vê o paciente melhorando, ainda mais esses casos que até, 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, era um paciente que falava assim, olha... Talvez você abraçava assim ele e falava, eu tô sentindo a sua dor. Ficar pro resto da vida, assim. Então, quando a gente vê melhora, quando a gente sabe que essas medicações hoje podem mudar realmente prognóstico e mudam qualidade de vida, é emocionante, sim. Muito, gente. Tudo. A medicina é linda demais, gente. É uma coisa louca. Eu falo que, para mim, assim... É o ar que eu respiro, porque, de verdade, quando eu tive o meu primeiro paciente que eu fiz imunobiológico para psoríase, eu chorei horrores quando eu cheguei em casa. Porque quando eu vi o paciente sem lesão nenhuma, cheguei em casa e falei, gente,
Quantas vezes eu estava lá no Mário Creifa, em outro hospital, e eu vi aquele paciente que eu podia fazer para ele mandar hidratar, pegar um solzinho, e agora minha paciente não tem uma lesão. A minha paciente que não tinha nem namorada, ela tá namorando usando cropped, gente. Que pra gente é normal ir à praia, né? É muito bom. Vamos à praia. Tá com celulite? Ok, todo mundo tem celulite. Mas nem todo mundo sabe o que é psoríase. Tem preconceito que pega, né? O pessoal Total. tem esses Dermatite mitos. atópica. A gente tem paciente que tem dermatite atópica que os amiguinhos não querem sentar perto. A pessoa não pode usar roupa preta porque a escama aparece. Gente, é outra vida. Como da obesidade. Sim. Eu sou outra mulher, né? Então, assim, é tudo para melhorar é maravilhoso. A melhora é linda, né? A gente, quando você vê essa criança, para você, deve ter sido o melhor dia da sua vida. Foi emocionante. Eu vou dizer que foi emocionante duplamente. Um dos melhores, né, na verdade. Foi um dia, do ponto de vista emocional, realmente, eu fiquei muito mexida. Eu tô com minha cunhada tratando câncer de mama. E aí ela perdeu o cabelo nesse mesmo dia. As duas fotos chegaram com diferença, assim, de 5 minutos, sabe? Então, foi um momento para mim, assim, extremamente emocionante de ver a minha paciente que ficou sem cabelo nenhum, que já não queria que os pais, né, muito ansiosos, com medo dela não ter cabelo de novo, né? De saber como é que ela ia ser aceita na escola, medo de bullying. Então, e ao mesmo tempo ter a foto da minha cunhada perdendo o cabelo, assim, foi ali um momento muito feliz, mas eu acho que uma coisa meio que compensou a outra e ver que minha cunhada tá bem, né? Tá sendo tratada. Temporário. Que é temporário. É temporário. Então, Que vai ser curado. Mas tenho certeza você que que lida foi. com cabelo, você sabe, o cabelo é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Sim. O meu marido teve linfoma não Hodgkin quando eu estava grávida do meu filho. E assim, quando começou o tratamento, ele entrou a primeira químio, ele foi bem. Eu ainda falei assim, será que ele está entendendo que ele está com câncer? Chegamos em casa, ok. Só que no tratamento de linfoma, você já perde a primeira químio, ela é matadora, né? Quando ele se viu no espelho, que se viu sem sobrancelha, porque homem corta cabelo curtinho, ele enlouqueceu. Foi uma coisa que marcou demais ele, né? O não ter o cabelo. Depois, é lógico que são 6 meses de tratamento, ele até aguentou, suportou. Mas foi o que mais impactou. Foi quando ele chorou. Né? Porque ele não aparentava medo para fazer quimioterapia, ele não apresentou medo para fazer o PET scan. Mas quando ele se viu sem pelo, ele falou, nossa, eu estou realmente doente. Acho que foi aí que ele falou assim, eu estou doente. E a minha melhor amiga faleceu de câncer de mama. Então, assim, e ela negou o tratamento no começo, também era médica. Negou, não, na verdade, foi um diagnóstico mais tardio, né? E aí, quando ela também perdeu o cabelo, ela me abraçou e falou, eu perdi o cabelo. Né? O cabelo marca a gente. Marca. Sim. Eu posso falar com propriedade. Sim. A Lume já cuidou de mim, né? Eu tenho alopecia androgenética. A gente já fez alguns tratamentos. E hoje, para mim, é uma vitória estar sem o Mega. Mega. Porque por muitos anos eu usei Mega, eu não aceitava, né, ter pouco cabelo. E acabava deixando meu cabelo mais enfraquecido. E agora eu tô num momento aí que eu tô liberta. Foi uma briga para tirar esse Mega, foi uma briga. Tô liberta, né? Até agradeço também pela sua ajuda nesse período. Tô cheia de cabelinho novo aqui. Ai, que maravilha. Tá linda, gente. Olha como Cheia ela é de cabelinho linda. novo, Tá. toda arrepiadinha. Tá Mas arrepiada aqui, encheu arrepiada aqui. bastante. Tá arrepiada aqui? Também nos braços, daí tudo, aí medicação oral. É a consequência que a gente aceita, é a sobrancelha que Tudo bem. fica tudo estranho, bem. Tá tem dando que certo, fazer. Eu fiquei brincando com ela, vem cá, minha ursinha. Vamos mostrar a ursinha. Minha ursinha. E eu acho que, assim, realmente, pra mulher, pro homem ainda também é ruim, mas acho que pra mulher é muito mais difícil essa questão da falta do cabelo, né? Sinto falta, me controlo, mas eu tô aí na luta cuidando sempre. Que alopecia androgenética não tem cura, mas tem tratamento. Então, a gente tá aí cuidando. Não, eu sempre falo que eu lido todos os dias com as emoções do que é perder cabelo. Sim. É desesperador. Para quem não tem, Não então... tem. Então, é o que é a minha realidade todo dia. É o paciente que chega chorando, é o paciente que está extremamente ansioso, que vai ligar
Já aconteceu de eu estar viajando e a paciente querer, às vezes, cancelar algum evento porque não está se aceitando por conta do cabelo. Está desesperado naquele momento. E é realmente, eu falo, o médico ele tem que ter essa sensibilidade. É abraçar, dizer muitas vezes assim, calma, nós estamos no meio de um processo e que vai melhorar. Né? E que a gente está com você. Sempre falo, principalmente com o paciente cicatricial, quando ele está saindo consultório, eu falo assim, estamos juntos nessa. Você não está sozinha. Porque eu acho que a sensação de estar sozinha, de ver seu cabelo caindo e de achar que não tem jeito, se sentir sozinha é muito ruim. Você não está sozinha. Estamos juntos. Precisar de ajuda, tiver algum problema, a gente está aqui. A gente está te acompanhando. E isso também ajuda na questão do emocional, né? Sim. E agora, com a questão do uso, né, dos agonistas para emagrecimento, a gente tem visto também esse aumento de queda, né? O paciente com desesperado, assim, chega, principalmente mulher, né? Elas chegam com o cabelo na mão. Na mão, assim. E muitas foto vezes... do ralo do banheiro. A foto do ralo. Tem paciente que coloca no saquinho, que chega com alguns saquinhos de cabelo. Ó, esse caiu hoje, esse caiu na lavagem de anteontem. Então, tem que ser uma abordagem realmente completa. E como é que vocês têm lidado com isso? Que vocês têm visto desses pacientes que chegam, né, já com essa queixa? Olha, na verdade, como assim? Como é uma carência nutricional, a gente tem usado a suplementação e a gente está revertendo o quadro muito rápido. Às vezes, 2 aplicações ou, né, uma suplementação ali mais assertiva, uma sessão a gente já consegue controlar muito essa queda. Então, basicamente, suplementação e terapia local. A gente já tem conseguido reverter muito, assim. Os pacientes têm ficado bem felizes. Porque a gente, como a gente não lida, assim, o paciente quando chega de emagrecimento, ele 80% já sabem que essa queda vai acontecer. Então, assim, os que não tratam com a gente, vem por causa da queda, a gente já mais ou menos sabe o caminho das pedras. Então, para a gente, né, queima a largada. E para os pacientes que estão conosco tratando, queixa um pouco, né? Porque quase todos fazem nutrição. Nesse processo que a gente está fazendo, que se queixou assim, de uma queda que reverteu rápido. Nesse último congresso de nutrologia, sim, agonistas foi o assunto do congresso, né? Nós falamos de injetáveis também, foi isso, basicamente foi o que estavam falando. Assim, tinham até as outras salas, porque da nutrologia eles dividem em nutro-oncologia, nutrogeriatria, medicina, nutrologia esportiva, eles dividem em várias salas. Assim, o último dia foi só agonistas de GLP-1 o dia inteiro. E muito essa questão da suplementação, inclusive marcas de suplemento, vindo com linha específica para suplementar cabelo. Não, para fazer suplementação, pensando em cabelo, pensando em perda de nutrientes mesmo. E aí, o que eu vejo na prática, não só o que ouviu lá, né? Inclusive, uma que médica que eu gosto muito, é que é isso, o paciente bem suplementado, ele é um paciente que não vai ter tanta queda. Não vai. Se ele estiver totalmente coberto ali, carga proteica... É mais difícil. Que é o mais difícil. É o mais difícil. Mas ali, com a proteína menos direitinho, tolerável, com né, o nutriente direitinho. Teve até uma aula que ela sugeriu adaptações em cada fase. Na fase inicial de perda de peso, vai usar essas suplementações. Né? Formas diferentes, vai ser aminoácidos, vai ser whey, creatina. Ela foi dividindo por fases, exatamente por saber que, muitas vezes, ele perde apetite. Então, ele não vai comer, não vai conseguir comer pratos de carne, de proteína, né? E aí, eu achei bem interessante essa questão de repor. E, realmente, o paciente que está bem acompanhado direitinho, ele não vai ser um paciente com grandes queixas de queda de cabelo. Não. Eu tive até um caso de um paciente que voltou, estava assim, numa fase de manutenção, era para voltar 3, 4 meses depois, me manda mensagem, meu cabelo está caindo, tô achando que vou ficar careca de novo. Eu, o que você está tomando? Aí ele mandou a receita. Aí eu falei, vai no consultório. Quando eu vi lá, Ozempic, eu volto no consultório. E
E aí, realmente, pediu os exames, repôs os nutrientes que precisava, fez 1, 2 aplicações, estava ótimo, cabelo de volta. Aí foi até o caso de um homem, então, homem é mais difícil da gente ver essa queixa, assim, né? É mais difícil. Geralmente a mulher... Eu digo que a mulher caiu um pouquinho de cabelo, ela já sabe. Já é um tufo, né? Observa Já é. mais, Não, mas por isso que a gente está falando assim, o nosso, na verdade, foi o que eu falei, na pandemia veio esse boom de nutrientes orais, né, para a gente poder nutrientes orais, e como é o dia a dia que a gente lida muito com isso, e quando a gente acompanha, a gente vê pouco, né? Os que tem, a gente consegue A gente inverter. faz a suplementação, então é bem pouco, assim, o relato de paciente, que é um outro que realmente não se adapta à dieta que foi proposta, não faz realmente os nutrientes que ela está precisando, né, que ela precisa fazer, e aí acaba tendo um pouquinho mais de queda, mas a gente consegue acompanhar e reverter isso daí mais rapidamente. A priori agora a gente está conseguindo contornar bem isso. E na questão corporal? Tem alguma queixa mais intensa desses pacientes com perda de peso? A queixa que eles mais relatam é o abdômen. É o Abdômen e glúteo. Abdômen e glúteo. A mulherada, 80%, doutora, meu bumbum caiu. Os homens, o abdômen, porque o homem quer emagrecer para ficar com o abdômen trincado, né? Aí, quando ele emagrece, que o abdômen tá trincando, mas a pele não tá acompanhando ali, aí isso estressa. Mas estressa, né, gente? A pessoa tá emagrecendo, quer ficar, tá na academia. Porque hoje também, eu achei que o estilo de vida mudou, né? Então, as pessoas hoje... É bom e ruim também. Eu fico brincando que antigamente a pessoa fala, mas meu botox não tá durando, mas amor, você malha. Antigamente as minhas pacientes eram senhorinhas, tomavam chá da tarde. Agora minha paciente é que faz crossfit, que pedala, que faz triatlon, que faz... como é que é? Sereia do mar, rainha do mar, não lembro o nome direito. Aí a mulher faz um negócio desse, aí quer ficar com o botox dure 6 meses. Não consegue, gente. Não consegue. Não dá, só vez que você contrai o músculo, tá usando o botox, amiga, pensa quanto você tá contendo, né? Levantando aquele monte de peso. Eu falo, vai malhar, mas lembra do botox? Não faz tanto esforço. Faz tanto movimento facial. Mas hoje, mas a queixa principal, mulher é mais glúteo e homem é abdômen. Sim, braço também é uma coisa que incomoda muito. Braço incomoda bastante. Essas são as 3 áreas assim, mais sofridas. Porque o rosto é engraçado. Porque no rosto hoje reclama, só que o rosto quase todo mundo trata, né? Ou se não trata o ano inteiro, trata pro Natal, pro Ano Novo, ou então pro Carnaval, que são 2 datas festivas que as pessoas se preparam mais, né? Eu tenho um grupo de pacientes que é sempre, acho que samba e tal, é véspera de Carnaval. E a outra grande maioria, tanto que a gente, para estar aqui, a gente correu, porque é novembro, dezembro. É lotada, é correria mesmo. É loucura total, né? Que a mulher não fez nada o ano inteiro, quer que a gente faça toda uma consulta. Hoje o meu entrou fazer toxina, fez preenchimento facial, labial e bioestimulador e uma loucura, né? E a gente tá ali para fazer, né? Eu até brinquei com a outra que entrou, eu falei, tinha que ter 3 dezembros do meu ano. Ia ficar ótimo. Ia ser ruim, entendeu? Mas brincadeira à parte, é isso que reclamam mais, assim, glúteo, abdômen, bracinho. De queixa, né? De reclamar, assim, O rosto é mata gente que... Abdômen é a queixa principal. Acho que abdômen é a queixa principal. E aí, como você tem abordado essas queixas? A gente usa tecnologia, eu gosto muito da criolipólise, a gente tem a gente acompanha o paciente também com umas abordagens mais de massoterapia, drenagem detox, que já vai fazendo essa drenagem, né? Já vai estruturando aí a parte corporal, hidratando essa pele. E aí a gente aborda com ultrassom microfocado, criolipólise, bioestimulador, que também é a nossa preferência para o corpo. E as enzimas a gente usa pouco, mas ainda usa. A gente usa bem vai pouco manejando conforme a tolerância também do paciente. É porque tem o aspecto dor, né? Porque nada é indolor, né? Assim, não é... Dói pouco, assim, mas é porque, assim, é tolerável, né? Então, para ficar bonito, é leve desconforto, né? Assim, então a gente faz. Mas é basicamente isso que a Day falou. É bioestimulador, é tecnologia. Ontem a gente foi treinar um laser novo. Cada dia cria um, né, gente? Laser, eu falei, tem um papelzinho pra gente ler de vez em quando, porque
você lembrar todos os parâmetros o tempo inteiro de 5. Várias ponteiras, vários parâmetros. Sim, várias ponteiras, várias profundidades, o que faz junta com a frequência. Aí a gente fica louca, né? Todo dia é uma tecnologia. Todo dia é uma nova, E gente. nessas últimas semanas eu recebi pelo menos uns 2, assim, diferentes. Que bom que você recebeu só 2. Você não fica tão confusa. A gente, sei lá, nesses últimos 15 dias foram o quê? Li uns... Ai, nem lembro quantos livros a gente já leu essa semana. Muita coisa. É muita coisa. E é muita coisa nova. Mas eu canso de falar para o paciente, quando a gente tem muita coisa para tratar uma coisa só, quer dizer que nada é 100% efetivo. Ainda não conseguiu descobrir a cura, né, o resultado. Então, assim, vai depender da sua resposta clínica, da sua nutrição, do seu exercício físico, da sua força de vontade. Porque é muita coisa, gente. É um mundo de possibilidades. É estilo lipedema, celulite, que tem um monte de coisas, mas na verdade é o conjunto, né? Conjunto da obra. E às vezes a gente fala para o paciente, a gente fala assim, que fazer isso, isso e isso. Aí o paciente acha que está querendo pegar o dinheiro dele, né? Porque você dá, porque uma coisa é literalmente ligada à outra. Aí ele escolhe 2 para fazer. Aí ele não chega no resultado que ele esperava. Aí ele vem te cobrar, porque ele não chegou lá. Mas você fez o que eu te pedi? É complicado, porque você fazendo já tudo que eu pedi, eu já lido com uma variável, né, que é o seu corpo. Você fazendo 1 ou 2 de 5, 10 que eu te pedi, a gente não consegue. É o resultado final. Gente, porque, sabe, a gente lida com realidade, expectativa e depende do bolso, a gente tem que alinhar, tudo isso tem que ser muito... Olha, nesse resultado aqui, a gente teria que fazer isso, isso e isso. Agora não dá? Vamos então tentar melhorar para a gente não chegar nisso daqui? Porque também tem isso, você pode não deixar o barco afundar. Né? Porque às vezes é mais importante manter você ali, né? Igual o corredor. Você não quer ganhar, mas tu quer chegar no final, né? Então tu vai ali, tinha até você chegar no final. Melhor do que você desmaiar é chegar no final, não é? Mesmo que seja mal menos. Então a gente lida com Eu sempre falo isso. para paciente, devagar e sempre. Né? Se a gente não consegue abordar tudo de uma vez ou naquele período curto, devagar e sempre. Então tem que sempre fazer o planejamento ali para organizar essas questões. A gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. E eu queria que vocês falassem como encontrar vocês, tipo, rede social, onde vocês estão atendendo. Bem, a gente está atendendo em Vargem Grande, temos uma clínica em Vargem Grande. O nosso Instagram de lá é Clínica Daiana Ascensão, onde somos sócias. Nós somos sócias em tudo, na verdade, né? A gente está em vários lugares, dependendo do dia da semana. Barra, depende do dia da semana. Atendemos na Barra e atendemos em Ipanema também e Norte Shopping. E pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tem o WhatsApp também e a gente pode disponibilizar depois aqui para todos. E é isso. Muito obrigada. Eu agradeço imenso. Estamos aí para ajudar o paciente nesse processo aí de emagrecimento, de gerenciamento da pele. Tudo que precisar, a gente está aqui. É verdade, eu agradeço muito. Eu estou aqui mais pertinho. Dependendo também do dia do mês, a gente está em Portugal. Vamos começar a atender lá com mais frequência, quando tudo estiver organizado. Estamos aí, como a gente falou, cuidar do próximo é a nossa missão. A gente não é médica à toa. Eu acho que uma folha no cada árvore, se Deus não quiser. E eu falo que sempre o paciente é isso, devagar e sempre, acreditar que a sua melhor versão está por vir. Né? Você tem que estar feliz, olhar para o espelho e falar, gostei daquilo que eu vi. Né? Se eu falou do seu paciente. Imagina essa pacientezinha, gente. Eu fiquei emocionada, fico lembrando dela. E quando precisar da gente, seja o que for, a gente está sempre à disposição. É fácil achar a gente trabalha a beça. Meu marido fala que quer marcar consulta comigo, que é dia desse. Mas eu fico mais tempo com... O marido dela brinca. Mais tempo comigo do que com o marido. Mas você não falou com a Érica hoje ainda? Ainda não. Então, assim, eu, Daiana e a Regina, que não está aqui também, somos pessoas super acessíveis. Falar com a gente é fácil, ninguém que estrela. A gente trabalha a beça, mas eu falo, já vou te ligar daqui a pouquinho. Né? Os amigos falam assim, pô, você me esqueceu? Eu postei, que minhas amigas, umas 5 no mesmo dia, você não vai tomar café comigo? Eu falei, gente, entre meia-noite e 4 da manhã eu consigo. Porque às 4 eu tenho pós de Portugal. Então, assim, de meia-noite às 4 a gente consegue. A gente está sempre apta a ajudar, sempre lá pronta. A gente coloca nossos Instagrams aqui. Estou com a Dai, mas quando quiser falar com as meninas, elas encontram a gente em qualquer lugar que a gente estiver.
elas vão saber nortear onde encontrar a gente. Temos os nossos Instagrams pessoais também, doutora Daiana Ascensão, doutora Érica Trindade. Qualquer dúvida, Só falar com a gente. Tá sempre pronto. Eu respondo, tá, gente? Às vezes eu demoro. Demora um pouquinho, mas responde. Mas eu respondo. Eu respondo, gente. Eu respondo. Eu consigo... Às vezes vocês vão receber coração. É meu filho, mas... É porque às vezes é tanta correria que a gente não consegue ver. Quando vai ver, já é muito tarde para responder à tarde. Agora eu perdi a vergonha, tá? Eu respondo de madrugada. Porque é melhor responder de madrugada, assim, pelo menos me respondeu. Né? O horário que deu. Eu tenho uma amigona minha que, às vezes, quando eu vejo, ela ligou, às vezes, tarde. Porque, às vezes, eu tô lendo alguma coisa, eu deixo vibrando. Aí, dali, eu vou dormir e não vejo mais. Aí, quando eu vejo, vou responder. Caramba, ela tá acordada? Fala, pior que eu, gente. E ela é advogada, mas ela tá acordada. Então, assim, eu durmo pouco. Eu falo com meu marido, brinca que eu descanso os olhos. Então, eu tô sempre on. Quero agradecer muito. Foi um prazer receber vocês. O assunto foi muito rico. Realmente a medicina é isso, né? A gente está conversando de um assunto, a gente puxa outro. E é exatamente isso. É a nossa maneira de informar. Porque eu acho que o paciente hoje, apesar de ter excesso de informação, mas muitas vezes excesso de informação errada, né? Então, quando a gente tem pessoas que são sérias, que são éticas, que trazem informação correta, uma informação bem sedimentada, é maravilhoso poder conversar, poder falar e poder assistir também, né? Então, presentinho para vocês. E, gente, eu conheço, hein? Trifarma eu gosto. A da Rô, minha amigona. Eu amo. Obrigada. Ai, elas são obrigada. super parceiras aqui. São umas fofas. Do podcast. Que eu digo, são as minhas formulações pessoais. São de lá. Uhum. Então, é uma farmácia realmente que eu gosto muito e que tem muita credibilidade no mercado. Muitos anos. Conheço muitos anos. Agora tem farma, mas a gente conhece. São mais de 25 anos de... Sim. Rô, te amo, tá? Beijo. Obrigada pelo carinho. E para você que está assistindo, compartilhe esse episódio, comente, siga aqui o nosso canal do podcast para que tenha cada vez mais pessoas convidadas com essa qualidade para poder entregar um conteúdo para você. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi lindo. Gente, foi uma delícia.